Opa galera, meu nome é Ian Christian, eu sou membro da célula de instalações elétricas e eu vou gravar a parte 2 do diagrama multifilar. Com as informações do parte 1 preenchida, agora a gente vai preencher as informações do restante do diagrama. Para dimensionar o barramento, a gente vai na planilha, né, na aba de tabelas, só que agora na parte de tabela 5, que é a tabela de barramentos. Meu projeto ele tem 35 kVA, então eu vou ter que buscar aqui qual é a faixa de demanda que atende ao meu projeto. Então eu chego à conclusão que é de 18 a 36, que é a minha 35, então está dentro dessa faixa. E aqui eu vou no dimensionamento da barra retangular. A gente usa na top o dimensionamento em polegadas. Então eu vou pegar aqui, pelo dimensionamento é 1/2 por 1/8. Então eu vou substituir aqui em todos os barramentos. 1/2 por 1/8, 1/2 por 1/8. Eu vou só ajustar eles aqui para eles ficarem alinhados, né? Beleza, aqui no barramento fase também, eu teria que preencher, ele já está com o dimensionamento correto, mas aí vocês vão colocar, caso eu tivesse outro dimensionamento aqui, eu colocaria 1/2 por 1/8 de novo, né? Depois disso eu vou dimensionar o meu disjuntor geral, esse disjuntor aqui. Então eu vou na aba de tabelas novamente, na tabela 6, que é a tabela de ligação, essa primeira tabela aqui, eu vou pegar a minha categoria, que é a T2, e vou dimensionar na coluna H o disjuntor que está aqui. Então o disjuntor para T2 é 100 amperes, o disjuntor para T1 é 63, o disjuntor para T0 é 50. Então aqui já está 100 amperes, eu não vou precisar alterar, mas caso fosse, vamos supor, T1, eu botaria o disjuntor de 63 aqui. Agora eu vou explicar para vocês como funciona basicamente a preenchimento das informações do diagrama multifilar. A gente tem 3 fases aqui, que é o nosso padrão utilizar 3 fases, mas caso a gente fosse utilizar apenas uma fase, a gente excluiria as outras duas, né? No caso a SAT, e colocaria o balanceamento somente na fase R. Se a gente fosse utilizar um quadro bifásico, a gente apagaria a última fase e colocaria as informações só na fase SRS. Então, a partir disso, a gente vai utilizar agora a planilha para fazer o preenchimento do diagrama. Primeiro, né, outro detalhe, é que esse circuito com essa representação é um circuito bifásico, que eu vou precisar de 2 fases para alimentar ele. E esse circuito com essa representação é um circuito monofásico, que eu vou precisar só de uma fase para representar. Então, primeiro eu tenho na minha aba quadros os meus circuitos aqui, né? E a gente vai para a parte de balanceamento de fases. A gente tem aqui que esse circuito de iluminação ele é um circuito monofásico e ele está na mesma fase que o circuito de iluminação 2. Quando eles estão na mesma fase, eu posso colocar eles lado a lado. Se eles estivessem em fases diferentes, eu não poderia colocar, porque essa fase, esse ponto aqui serve para representar a fase que eles estão alocados. Então, se eles estivessem em fases diferentes, eu não poderia colocar. Aí eu teria que ver outro circuito que estaria na mesma fase para poder colocar. Lembrando que circuitos de iluminação e TUGs não podem estar na mesma linha, porque eles têm modos diferentes. O circuito de iluminação ele tem só fase e neutro, ele não tem terra, e o circuito de tomadas ele precisa do terra. O circuito de TUS, obviamente, ele não vai poder ficar junto, porque ele também tem 2 fases em vez de uma só. Então aqui eu vou preencher, né, de acordo com a iluminação. O circuito 1 é iluminação interna, e o circuito 2 é de iluminação externa. Aqui eu vou olhar a fase que eles estão, de acordo com o balanceamento, eles estão na fase T. Então eu vou pegar aqui, ó, a fase T, essa terceira, eles já estão na fase T. O circuito de iluminação é fase e neutro, né, que é essa representação aqui, então ele já tem o neutro. Mas de iluminação a gente não utiliza a terra, então a gente vai remover esse terra daqui. Agora a gente vai para o dimensionamento dos disjuntores. A gente vai nessa aba aqui de disjuntores, certo? Então eu tenho um dimensionamento de 10 amperes para o circuito 1, que já está aqui, eu não vou precisar alterar. E tem um dimensionamento de 10 também para o circuito 2. Porém, eu vou utilizar o valor do IDR. No meu circuito 2 eu tenho o DR, então ele já vai aparecer aqui o dimensionamento. Que aí eu vou colocar aqui o valor do DR, que é de 16.
Pronto. Agora eu vou pegar os outros circuitos. O circuito 3 é um circuito de TUGS. Eu vou pegar aqui o circuito aqui embaixo. Então eu vou usar aqui o circuito TUGS. Opa, não foi. TUGS loja, que é uma loja, o projeto, então eu vou representar. Eu vou olhar aqui a fase que ele tá na fase R, ele é no circuito monofásico, então aqui já está na fase certa. Ele tem neutro, que é fase, neutro e também tem terra. Agora eu vou olhar o disjuntor desse circuito, ele não tem DR, então eu vou pegar o disjuntor normal, né, que é de 16 amperes. E eu não tenho nenhum outro circuito que seja de circuito de TUGS, então eu vou botar aqui o circuito como reserva. Caso eu tivesse outro circuito de TUGS que tivesse na mesma fase que ele, eu poderia colocar ele aqui ao lado. Ou não, eu botaria aqui embaixo. Caso você precise, você tenha mais de 2 circuitos bifásicos ou tenha circuitos em fases diferentes, é só vocês copiarem, vocês vão selecionando, né, as linhas, os itens, e vocês vão copiar, e vocês copiam e botam abaixo, estendem a linha e dão espaço. Estão fazendo isso. Então aqui eu tenho um circuito reserva, eu posso deixar 20 amperes, posso colocar 16 também. É só um circuito para caso o cliente queira fazer uma extensão no quadro depois, uma expansão, colocar outros circuitos. Certo? Então aqui eu já tenho os meus circuitos preenchidos, falta só os circuitos bifásicos. O primeiro circuito lá do quadro é um circuito de ar-condicionado. Então eu tenho um circuito de ar-condicionado que é que está na fase ST, perdão. Então aqui eu tenho, ele está na fase S já lá embaixo, eu vou mover ele aqui para a fase T, certo? O circuito bifásico é um circuito de fase e terra, ele não tem neutro, então aqui já está correto. Agora eu só vou dimensionar o disjuntor. O circuito do ar-condicionado aqui eu coloquei DR, então eu vou pegar o disjuntor do DR, que é de 20 amperes. Pronto. E o circuito reserva eu posso manter 20 amperes. No caso aqui eu não vou precisar de circuito reserva ali, eu vou preencher, já aproveitar aquele espaço para preencher esse circuito aqui, que é de uma TUI genérica da loja, né? Então aqui eu tenho eu vou preencher aqui TUI genérica loja, que ele está na mesma fase, nas mesmas fases do ar-condicionado. Então eu venho aqui e vou agora dimensionar o disjuntor. O disjuntor dele é de 10 amperes, eu vou passar para lá. Pronto. E agora, com o meu diagrama preenchido para esse quadro, eu vou apagar, né, esses que eu não vou utilizar. E aí agora eu vou analisar o outro ponto no meu quadro, que é essa parte aqui de baixo, onde tem o número de circuitos reservas. Eu tenho 3 circuitos reservas que ele pede, então eu tenho aqui, eu já tenho um, né, que foi o que eu aproveitei dessa TUG, eu só vou precisar de outro. E eu vou deixar ele aqui com 20 amperes, os dois com 20 amperes. E pronto. Vou deixar 3 circuitos reservas, o quadro devidamente preenchido. Vocês podem também aproximar esse barramento aqui, ou caso precise de mais espaço, estender ele, né? Só estender as linhas também. Então vocês selecionam, aproximam, podem aproximar as linhas também aqui para desocupar menos espaço na folha, né? Ocupar uma folha menor, ganhar mais espaço. E aí, caso vocês tivessem outro quadro, vocês só iriam copiar esse diagrama aqui, Ctrl C, Ctrl V, salvar o projeto, e colocar ele ao lado, né? Então, no caso de um quadro 2, eu colocaria ele ao lado e iria preencher de acordo com as informações do quadro 2. O diagrama multifilar é isso, né? Vocês podem utilizar a prancha padrão,
para fazer ele, né? Então a gente tem todas essas informações que eu falei aqui, vocês podem se nortear pela prancha padrão, ele está devidamente indicando. E também é importante vocês olharem a prancha padrão na hora da plotagem, porque ele tem informações importantes, como notas gerais e o print da planilha de quadro de cargas que precisa estar. Então, o diagrama é isso, vocês só precisam ter atenção para preencher da forma correta, porque caso vocês coloquem um pontinho errado, disjuntor errado, ele vai dimensionado incorreto e é importante que ele esteja completamente certo. É isso e tchau, até mais.